Estamos começando mais um programa Papo Suprem. E é muito especial estar com você, querido telespectador, querida telespectadora, no nosso encontro de hoje, porque nós vamos estar tratando de uma temática extremamente pertinente, importante para a qualidade da vida humana aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. A nossa temática hoje é a educação integral em tempo integral, ou seja, a educação integral na escola de tempo integral. E para falar sobre esse tema, nós estamos com a presença do nosso educador, Giovanni Machado, que é o coordenador da Coordenação de Educação Integral da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Giovanni, é muito bom estar com você, saber o que você tem feito aqui em Brasília, e é um privilégio imenso que você esteja conosco hoje no nosso encontro para tratar de uma temática tão importante, uma temática de amor à vida, né? Falar de educação integral em tempo integral é falar de amar a vida que vive nas crianças, nos pré-adolescentes, principalmente aqueles que ainda hoje fazem parte de um contexto social onde a alimentação é muito importante na escola, a sobrevivência na escola, que diz respeito à sobrevivência mesmo naquilo que é a primeira necessidade do ser humano, que é estar alimentado. Então eu gostaria muito de ouvir você, a sua experiência de um educador que está nessa área desde criança, se eu não me engano. Eu gostaria de ouvir você, querido, seja bem-vindo. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui contigo, estar aqui com todos vocês. É muito bom poder contribuir um pouquinho do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Distrito Federal, que a gente possa conversar um pouquinho realmente sobre essa proposta de trabalhar a educação integral, mas a educação integral também em tempo integral. Então é interessante. Então a gente vê que a educação integral em tempo integral, ela faz essa dialogia, talvez. Com a sua fala eu pensei nisso agora, nesse momento. Vou tentar elaborar. A educação integral, ela trata tanto das diferentes dimensões da integralidade do ser humano, dimensão intelectual, afetiva, física, anímica, psicológica, né? E, ao mesmo tempo, essa educação integral, que é de tempo integral, ela responde a uma necessidade também social. É importante a educação integral nessa dimensão que trata da integralidade, relacionando com essa necessidade real aqui na nossa realidade brasileira do Brasil. A realidade de que crianças ainda hoje, muitas crianças, ainda participam dessa realidade da miséria, da realidade da necessidade da alimentação, né? Muitas crianças, a gente sabe que hoje, muitas crianças vão para a escola também porque elas precisam se alimentar. Ou eu estou enganada? Exatamente isso. Sim, né? Os nossos estudantes precisam aprender. Mas, quando nós apresentamos uma proposta de educação integral em tempo integral, nós lembramos que para esse estudante poder atender, outras demandas precisam ser vistas antes. Sim. E quando nós partimos do pressuposto de que nós temos uma educação integral, nós entendemos que esse estudante ele tem necessidades afetivas, sociais, ele precisa socializar, ele precisa divertir-se, ele precisa recriar, mas ele precisa sorrir, ele precisa ter espaço para poder chorar, ele precisa ter espaço para poder dialogar suas vontades, seus anseios, suas necessidades, mas ele também precisa ter supridos os seus princípios básicos fisiológicos, porque para ele aprender, ele precisa estar de barriga cheia, Sim. Ele precisa estar confortável, ele precisa estar num ambiente seguro. Então, quando nós propomos uma educação integral, em tempo integral, é pensar realmente numa educação que seja totalmente multidimensional. Sim. Pensando nesse estudante como um sujeito que pensa, e sim, eles trazem uma bagagem muito grande, mas também um sujeito que tem necessidades, que tem vontades, que tem anseios. Então, quando nós propomos uma proposta que vá além de ampliar o tempo do estudante na escola, que é importante, a gente precisa também trazer nessa proposta o que vai o que vai acontecer, o que vai estar presente ali nesse tempo ampliado. Vão ser mais disciplinas? Vão ser mais conteúdos? Também. Sim. Agora, de que forma? Sim. É trazer isso de uma forma lúdica, de uma forma agradável, trazer isso de uma forma atraente. Como fazer isso? Trazer os meninos para a discussão. É trazer os nossos estudantes, é ouvir deles quais são as demandas
desse nosso alunado atual. Não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a região em que ele mora, não importa qual seja o seu poder aquisitivo, que mesmo aqueles de maior poder aquisitivo também têm necessidades, precisam ser respeitadas. Sim, claro. E isso é pensar o estudante de forma multidimensional. Essa é a proposta que a gente traz realmente para estar trabalhando com educação integral. E isso procurando dialogar os conhecimentos que o estudante já tem com aqueles que ele está adquirindo ao longo do processo. Então a gente faz essa mescla. E isso nas diversas disciplinas, nos diversos espaços, com as diversas pessoas que estão inseridas ali na proposta de trabalho. Interessante, Giovanni, porque eu te ouço e fico me lembrando do Anísio Teixeira, né? Esse era um grande sonho de Anísio dos anos 40 do século XX. E esse sonho deu condições para que ele, com um grupo, né, com uma equipe grande, inaugurasse a Escola Parque, né? Exato. Lá em Salvador, em um bairro muito carente, que era Caixa d'Água. Então, nos anos 40, o Anísio já pensava nisso, pensando naquilo que o Dewey já tinha dado para ele, como uma experiência quando ele foi para fora do Brasil e fez o seu doutorado com Dewey. Ou seja, no Brasil, essa proposta ela é muito antiga, no mínimo anos 40. Você concorda comigo? E como é que esse projeto aqui no Distrito Federal dialoga com toda essa bagagem da experiência, tanto teórica, filosófica, como prática, metodológica, do Anísio Teixeira? É interessante fazer esse resgate histórico, Sim. Porque nesse contexto que vinha no Brasil, começando a surgir realmente no movimento Escola Novista, essa discussão, e Brasília surgiu nessa perspectiva. Quando Brasília foi construída, ela foi construída para ser uma cidade que educasse. No plano realmente educador de Brasília, era para termos escolas-parque em todas as entrequadras, dialogando com as escolas-classes, com centros de ensino fundamental, para que o estudante ele sempre permanecesse o tempo todo na escola e essa ampliação de tempo ela ocorresse de forma interdisciplinar, de forma transdisciplinar, nos espaços escola-parque. Ao longo do processo, ao longo dos anos, isso se perdeu um pouco por conta da superlotação de população. Brasília inchou muito e os crescimentos de construções, de edificações para espaços escolares não acompanhou realmente esse processo. Então, por anos a fio, nós tivemos a proposta escrita, porém nunca implantada. Então nenhuma escola foi de tempo integral e nessa dimensão da educação integral, inter e transdisciplinar? Foi. No início de Brasília? Logo no início de Brasília, a proposta de escola-parque funcionou. Mas com realmente o aumento muito grande, muito rápido de população, então a proposta foi se perdendo. Então nós tivemos experiências pontuais. Uma ou outra escola desempenhava esses projetos ao longo dos seus anos de existência, pela necessidade que realmente aquela sociedade ia apresentando. Mas nós não tínhamos nada sistematizado. Até o meados dos anos 90, quando nós tivemos aí uma primeira experiência significativa realmente no DF de educação em tempo integral, que é quando surgiu o projeto Escola Candanga. E todas as escolas do Distrito Federal tiveram seu tempo de permanência ampliado de 4 horas, que é o que é comum para todo o país, para 5 horas. Que já era muito significativo na época. Exato. Então, em 95, nós já tivemos aí o Distrito Federal quase todo com a proposta de 5 horas para todos os estudantes. Em 97, 100% da rede pública de ensino do Distrito Federal já estava com um professor durante 5 horas de trabalho. Porém, essa ampliação ela não foi progressiva. Retomamos essa discussão agora, no ano de 2008, com a proposta de parceira do governo federal do programa Mais Educação. E foi se ampliando novamente com o tempo. Agora sim, 2013, 2014, nós estamos com uma proposta mais significativa de ampliação desse tempo de permanência. Nós viemos em 2013 com a proposta de um programa nosso chamado PROEIT, que é Programa de Educação Integral em Tempo Integral, e agora para 2014 nós estamos com o projeto Cidade Escola Candanga, que é nessa perspectiva de implantar aqueles princípios da proposta da década de 90 da Escola Candanga, mas dialogando com o princípio de cidade educadora, por entendermos que a escola sozinha não educa. Quem educa é toda a sociedade em que esse estudante está inserido. E como é importante essa comunidade educativa, nesse sentido, né? Reconhecer a comunidade como espaços, diferentes espaços do processo educativo. Exato, a todo momento, a toda hora nós estamos aprendendo. Em todos os espaços nós estamos adquirindo conhecimento. O que nós precisamos é da escola para poder sistematizar esses aprendizados. Então, por isso
que a proposta não é de escola integral, é de cidade-escola. Então, que essa cidade, desde o Corpo de Bombeiros, a polícia, o Detran, todos tenham que contribuir com esse estudante. E o estudante ele também dialoga com todos esses setores. Então, se há essa troca realmente de informação entre a sociedade como um todo, suas diversas representações, com esse estudante, então nós precisamos apenas organizar isso. Vamos começar com esse piloto em Brasília, na cidade de Braslândia, com a perspectiva de ampliar para todas as demais regiões administrativas do Distrito Federal. Não é um movimento que nós vamos conseguir de imediato, que precisamos fazer isso de forma concisa, precisamos fazer isso de forma correta. Mas nós não podemos parar esse movimento de crescimento da educação integral. Aos poucos nós queremos que todo o Distrito Federal esteja com algum tipo de experiência de educação integral em tempo integral. Então, nesse sentido, vocês também estão dialogando com o Plano Nacional de Educação 2011-2020. Se eu não me engano, a meta 6... Exato. A meta 6, né, do Plano Nacional de Educação, a proposta é que até uma certa data, talvez 2018, não tenho certeza, mas pelo menos 50% das escolas, elas estariam atuando enquanto escolas de tempo integral, adotando um projeto pedagógico de educação integral do ser humano. Exato. Hoje, nós temos uma perspectiva de alcançar a meta prevista no PME, no Programa Nacional de Educação, no Plano Nacional de Educação, bem anterior realmente à data prevista nacionalmente. Assim, que interessante. Mas é um trabalho duro, é um trabalho que requer muita dedicação, principalmente dos governantes, mas também de toda a sociedade, porque nós não queremos estabelecer um programa onde a proposta de educação integral seja responsabilidade exclusiva da escola. Ele tem que ser responsabilidade da comunidade escolar. Então eu gostaria de deixar uma pergunta para você, querido telespectador, querida telespectadora, nós vamos dar um intervalo, mas antes de entrarmos nesse intervalo, eu gostaria de trazer uma pergunta para você. Você está dizendo para a gente como é importante que a comunidade esteja presente, mas que também haja uma responsabilidade política, como o Anísio Teixeira fez. O Anísio Teixeira transformou a proposta da educação integral da época em um projeto político de nação. Um projeto político que tinha todo um processo de uma responsabilidade que iria cuidar também da formação dos professores. E a minha pergunta é o seguinte, o que a Secretaria de Educação está fazendo para preparar os seus professores da rede pública para dar conta dessa demanda que é justamente a formação da educação integral inter e transdisciplinar, poderíamos dizer assim, sistêmica, nessa escola de tempo integral. E essa pergunta, queridos, o nosso educador, Giovanni Machado, ele vai nos responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Fique conosco, voltamos já. Que bom que você está de volta conosco, querido telespectador e querida telespectadora, no nosso programa de hoje, Papo Suprem. Nós estamos falando de uma temática que é uma temática que está muito relacionada ao amor à vida. Educação integral, do ser humano integral, da nossa humanidade, ela só pode ser desenvolvida nessa consciência do amor à vida. Foi por isso que Paulo Freire falou da pedagogia do amor, da pedagogia da esperança, da pedagogia da autonomia, todas essas pedagogias a serviço dessa consciência que o amor é a vida que nos respira em todos os seres humanos. Então, quando nós falamos de educação integral, em escola de tempo integral, nós estamos falando também desta perspectiva, que é a perspectiva de uma educação que está a serviço da vida amorosa, que é a força, a respiração que faz todo ser humano respirar. E por isso nós estamos aqui hoje com o educador Giovanni Machado, ele é o coordenador da Coordenação de Educação Integral da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Realmente, ele tem uma função muito importante hoje aqui na educação, não só aqui de Brasília, mas do Brasil também, porque este programa que ele está desenvolvendo, o programa Mais Educação, voltado para a educação integral, está também a serviço da vida,
do cuidado com a vida que está em cada estudante, em cada adolescente, em cada criança. E nós deixamos uma pergunta para você. Pois bem, Me fala aí como é que você vê a pergunta que eu te coloquei. Você pode retomar, fazer a pergunta na sua perspectiva. A pergunta dizia respeito à questão do processo de formação, que a gente precisa garantir aos atores, diversos atores que estão envolvidos na proposta de educação integral. Como o DF está lidando com essa situação. Sim. Nós entendemos que é necessário garantir formação a todos os atores que estejam envolvidos no processo, sejam eles gestores de escola, coordenadores, ou até mesmo os monitores que também estão presentes na escola fazendo as oficinas, eles precisam ter processo de formação. Porque esse trabalho teórico, metodológico, ele precisa dar sustentação ao teórico, a questão prática realmente da execução do projeto. Caso contrário, nós teremos apenas oficinas que vão garantir esse aluno estar na escola um tempo maior. Ou seja, nós vamos estar garantindo a educação de tempo integral. Mas nós não vamos conseguir dialogar aquilo que está acontecendo nas oficinas, na parte prática, sim, com as demais atividades que o aluno está desempenhando na escola, que é a parte da Base Nacional Comum Curricular. Sim. Então, para que não fiquem existindo duas escolas coabitando no mesmo espaço, uma escola divertida, alegre, animada, que traz para eles jogos, brincadeiras, recreação, e outra escola fechada, sisuda, onde o aluno vai para lá para ter aula apenas das disciplinas, a gente tem que garantir a interação desses dois. Eles têm que dialogar, eles têm que existir de forma interdisciplinar, transdisciplinar, elas têm que existir como um corpo. Sim. A brincadeira tem que estar dialogando com aquele conteúdo formal. A experiência tem que vir para poder complementar a leitura no livro. Então, quem garante isso? Processo de formação, formação continuada. Então, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela oferece cursos de formação continuada. Nós temos uma escola de aperfeiçoamento de profissionais de educação que garante essa formação, mas sistematicamente nós também estamos organizando seminários, encontros, fóruns para garantir esses momentos de conversa e de diálogo entre as diversas ações que aconteçam, para que todos os atores possam estar inseridos nessa discussão e, assim, a gente melhorar cada vez mais esse trabalho. Em relação a essa sua colocação a respeito da formação dos professores, o que eu fico me perguntando, assim, como educadora que está envolvida com esse processo, né, da formação dos educadores, é justamente o que a gente vê hoje. Nós temos uma história no Brasil dos cursos de licenciatura, onde os professores não foram preparados para desenvolverem projetos pedagógicos de educação integral. Não sei se você concorda comigo. Né? Concordo. A maioria dos cursos de licenciaturas, ainda hoje, eu estou falando de universidades federais e também de universidades privadas, os cursos de licenciaturas, eles ainda não têm essa perspectiva inter e transdisciplinar, nem essa perspectiva sistêmica da educação. Ou seja, os estudantes de licenciatura, que são os futuros professores, né, da educação básica, eles são formados numa concepção ainda muito mecanicista, de uma educação que não é uma educação integrada, em tempo integral, e que trabalhe de forma sistêmica a formação do estudante. E eu fico me perguntando, como é que vocês estão lidando com esses professores que já são professores há muito tempo na Secretaria de Educação e que receberam essa formação? Como é que poderia fazer esse processo de retomar os educadores que se formaram há 20 anos atrás em licenciaturas e atualmente, em que medida esse projeto de educação integral, de tempo integral, poderia também ajudar ao Plano Nacional de Educação a assumir a responsabilidade pelas mudanças dos cursos de licenciatura? Olha, é uma realidade. Sim. Ainda convivemos, até mesmo os nossos licenciados que saíram recentemente da universidade. Sim. Eles ainda saíram ainda com essa discussão muito incipiente. São poucos realmente os espaços que tem para que os diversos cursos de licenciatura dialoguem entre si e que garantam que aquele estudante que está lá fazendo um curso de licenciatura numa determinada área saia com um conhecimento um pouco mais amplo acerca da sua disciplina. Infelizmente, os professores que nós recebemos hoje, não sei se uma ampla maioria, mas um bom número, ele ainda dialoga apenas com a sua disciplina. Sim. E não consegue fazer e trazer para dentro do espaço sala de aula
esse diálogo necessário entre as diversas disciplinas, essa transdisciplinaridade. Para que ela surja, é necessário, como eu disse, trazer esse curso de formação continuada para dentro da escola. Então, deve acontecer dentro do espaço escolar, no momento das coordenações pedagógicas, esses espaços de formação continuada desses professores. Principalmente esses professores que estão há mais tempo trabalhando com a única disciplina e que, não sei se por resistência ou por mesmo desconhecimento, não tiveram contato com essa outra experiência. Então, se eu consigo trazer para dentro da própria escola, para que ele possa ter junto com seus pares pedagógicos ali das diversas disciplinas esse diálogo e conseguir eles mesmos traçarem o seu caminho para poder alcançar essa transdisciplinaridade, acredito que é a única forma que nós temos de conseguir trabalhar essa deficiência na formação. Só que, paralelo a isso, as universidades também precisam reinventar o seu currículo. Elas precisam reinventar, né, essa sua grade. Olha, Giovanni, eu acho muito importante o que você está falando. Da forma que está acontecendo, não está surtindo o efeito necessário. A proposta ou pretensa revolução na educação, ela nunca acontecerá se ela não partir ali da base. A formação do professor deve ser modificada. E esse professor com uma formação diferente, ele terá elementos e terá propriedade para poder chegar na escola e fazer um trabalho diferenciado. E esse estudante que for objeto desse trabalho diferenciado, e quando ele retornar como professor, aí sim, eu acho que é nessa terceira geração que nós vamos conseguir fazer essa pretensa revolução na educação que nós temos, de ter uma educação que seja realmente voltada para o todo, sim, que ela não seja fragmentada como muitas vezes tem acontecido na atualidade. Não só no Distrito Federal, isso é uma realidade que está assolando o país inteiro e que precisa ser combatida e precisa ser modificada. Sim. E aí o que a gente observa é que por exemplo, o programa Mais Educação, e aqui nós estamos falando de uma educadora genuína, a Jaqueline Moll, né, desde 2008, quando o projeto Mais Educação ele é implantado, o que a gente vê é justamente que esse projeto, ele sozinho não vai dar conta. Ele precisa de uma vontade política transdisciplinar. Sim, é transdisciplinar. Senão... Né? Como se fosse também, necessitasse de uma política inter e transdisciplinar. Porque se os cursos de licenciaturas não forem trabalhados e não forem, de fato, reformulados e saírem dessa perspectiva de uma educação disciplinar, que o Wilton de Apiaçu, você sabe disso, em 1975, o Wilton de Apiaçu publicou a tese dele de doutorado. O nome era Interdisciplinaridade ou Patologia do Saber. Então ele dizia em 75, eu me lembro disso porque eu fui aluna dele em 76, lá na UFRJ, ele dizia que se a educação, se a universidade, ela não tivesse uma postura interdisciplinar, ela iria provocar uma patologia no saber e uma patologia humana. E ele foi orientado pelo Piaget. Então, o que eu vejo é justamente isso que você está falando. Quer dizer, esse programa Mais Educação, que legitima a educação integral na escola de tempo integral, ele necessita dessa dialogia. Como é que você vê essa dialogia? Como é que você vê a vontade política nesse sentido, já que você está numa Secretaria de Educação, coordenando a coordenação de educação integral da Secretaria aqui de Educação do Distrito Federal? A proposta do programa Mais Educação, ela foi um pontapé inicial de suma importância para que retomássemos realmente a pauta de discussão de educação integral. Mas é preciso deixar bem claro que o programa Mais Educação ele era um pontapé inicial. Ele não é sozinho a resposta para todas as demandas. Sim. É necessário demais que os governantes, que o Estado assuma realmente a responsabilidade pela educação integral. A proposta de trazer essa ampliação de tempo para a pauta do dia a dia, ela, 2008, 2009, sim, 2010, ela foi de suma importância, mas para que ela não enfraquecesse, 2011, 2012, 2013 e assim por diante, é necessário que o Estado assuma. Assumir com incentivo financeiro, sim, com recurso humano, sim, ampliando o tempo de coordenação para que esses professores tenham sim, espaço para poder se aperfeiçoar, modificando a estrutura física dessas instituições de ensino. Então, quando nós falamos que o programa Mais Educação por si só não dá conta dessa demanda, é por isso. Porque chega um determinado momento que eu preciso de investimento pesado em todas as áreas. E é isso que o Estado deve fazer. A partir desse princípio,
ampliei a jornada de tempo desses estudantes, vou dar subsídio para que essa jornada de tempo agora tenha uma qualidade muito maior. E aí sim nós vamos ter consolidado uma proposta de educação integral. Aí sim nós vamos conseguir fazer aquilo que nós propomos, que é educação integral em tempo integral. E a gente vê que essa educação integral em tempo integral, ela tanto está dialogando com a ecopedagogia, não sei se você concorda, com a pedagogia das virtudes e com várias outras, pedagogia do autoconhecimento, pedagogia da alternância, pedagogia do diálogo, ou seja, é uma proposta educacional que exige uma prática que essas pedagogias sejam realmente operacionalizadas no fazer do encontro dialógico, educador educando, educando educando, né? Que é essa beleza, que é a beleza da vivência do educar. Então, é muito bom ouvir uma pessoa que tem a responsabilidade que você tem na Secretaria de Educação, assumindo essa compreensão que é responsabilidade, é necessário que os governantes eles estejam atentos a essa necessidade. Se não houver essa dialogia interdisciplinar, vai ser muito difícil que esse projeto seja colocado em prática. Sim, ações intersetoriais, elas precisam acontecer. E elas acontecem a partir do momento que nós saímos desse tradicionalismo, da pedagogia pautada simplesmente naquelas ações tecnicistas e mecânicas, sim, partindo para todas as demais alternativas de acordo com a peculiaridade e a especificidade de cada instituição. E ainda tem isso. Temos que respeitar as características de cada escola. E sim, que cada autonomia mesmo. Possa desempenhar o seu trabalho de acordo com a sua demanda. Isso é de suma importância. E só assim eu acredito que nós vamos conseguir chegar numa proposta de educação integral que atenda aos anseios da comunidade. E nesse sentido, Giovanni, o que eu vejo é que é importante que cada escola tenha a sua autonomia, que cada escola tenha a sua fidelidade à realidade, mas a gente sabe que em todas as escolas não pode mais acontecer a pedagogia da crueldade. Você concorda comigo? Em hipótese nenhuma. A pedagogia da crueldade que o aluno é avaliado pela ameaça, ele é trabalhado pelo castigo, ele é incentivado ao medo. Essa perspectiva que você traz, Giovanni, ela é muito importante nesse momento. Não só aqui no Brasil, mas eu considero no mundo todo. Por isso que em 1990 a educação integral, de tempo integral, ela já foi colocada em prática lá na Espanha, por exemplo, você sabe disso. Sim. E nós estamos aqui, telespectador, justamente refletindo sobre essa temática em um programa como esse, Papo Suprem, porque nós acreditamos em um novo modelo civilizatório. Nós acreditamos numa humanidade que vai ser movida pela pedagogia do amor, pela pedagogia das virtudes. E acreditamos numa educação que está a serviço da vida criadora, da vida divina que vive em cada ser humano. Por isso a educação está a serviço da vida nessa dimensão também. E obrigada por você estar aqui conosco hoje. Foi um prazer. Obrigada pela sua responsabilidade, pela sua doação. Muito obrigada, fiquem conosco e até mais.